Quer que adicione um moderador, alguma coisa aqui? Não dá para adicionar. Não? Ah, me põe, Peraí. se for fácil. Escolher. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Só estou escrevendo o título aqui. Ô, Udo, já entrou aí, querido Udo. Vários amigos entrando aí. Maravilha, pessoal. Só estou escrevendo aqui o título. Enquanto isso, vamos aguardar o pessoal entrar aí. Fixar comentário, maravilha. Adicionar, deixa eu ver se eu consigo adicionar moderador aqui, não. Rodrigo Scartesini já está aí, maravilha. Depois eu vejo isso, tá bom? Bom, pessoal, enquanto a gente aguarda chegar mais pessoas aí, essa live estava combinada, né? Hoje, quarta-feira e sexta-feira vamos ter live às 15 horas aí. Essas lives são o esquenta do evento que a gente vai ter a semana que vem, tá? Então, fiquem ligados aí que tem muita coisa chegando, a gente está preparando finalmente muito conteúdo legal para vocês. Se quiserem ir escrevendo aqui de onde vocês são, quem tem pizzaria, como é que está fazendo aí para se diferenciar, porque o assunto de hoje é como escolher uma boa farinha de trigo. Eu vou explicar um pouco, claro que numa live não dá para explicar todas as possibilidades que a gente tem para escolher uma boa farinha de trigo, mas a farinha de trigo é a base de uma boa pizza, e daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais sobre isso, tá bom? Querido Belete está aí, Flaviano Martins, Rodrigo Valentim, Marli Arns, maravilha. Federico Gadaleta, meu querido irmão. Um beijo para todos aí, pessoal. Tem bastante pessoas. Uma coisa que eu preciso resolver, se alguém tiver ideia de como, puder me mandar no direct depois, eu preciso e quero colocar subtítulo em inglês, não só nos vídeos, mas também nas minhas postagens. Se alguém souber de algum aplicativo que faz isso de forma simples, porque tem muita gente seguindo aí que precisa da tradução em inglês, né? E eu não sei falar inglês, então um bom tradutor ajudaria bastante. Em falar nisso, quero agradecer a todos. Eu sei que tem muita gente. Olha aí que legal. Saludos de Argentina, saludos, hermano. E parabéns aí, hein? Jogaço, Messi e todo o time top. Estou feliz pela Argentina. Voltando ao assunto, pessoal, eu queria agradecer a todos os novos chegados. Eu sei que tem muita gente que me segue há muito tempo, né? Mas tem muita gente também que chegou no ano passado aí e está aos poucos tentando entender, começando a entender um pouco mais o meu conteúdo, o meu estilo de trabalho, né? Então quero agradecer a todos que chegaram há pouco tempo na página, teve muita gente que chegou ano passado e está chegando muita gente de fora. Como eu acabei de cumprimentar o amigo aqui da Argentina, tem muita gente do Uruguai, tem muita gente dos países árabes, tem muita gente também dos Estados Unidos. Então eu precisava desse aplicativo aí para ver se eu consigo fazer algumas traduções para o pessoal entender as postagens. O William está perguntando aqui, cadê o link do evento para eu me cadastrar? William, quando acabar aqui a live, você vai lá na minha página, na página principal tem um link ali, só clicar em cima e se cadastrar para o evento, tá bom? Olha aqui o Júnior de Florianópolis, BH, ó, tem aqui uma escrita que eu não consigo responder porque está em outra língua aqui, mas maravilha, muita gente bonita, muita gente bacana, eu acho que já dá para a gente começar aí. Olha aqui, Morungaba, conheci Morungaba um tempo aí, o João Megda de Morungaba, o Dom Marcelo Pizza de Ilhéus, muita gente, bacana, pessoal. Então vamos lá. Só para vocês entenderem quem está chegando na live aí, muita gente já sabe que a live eu marquei, né, a data e o horário para a gente falar sobre farinha de trigo. Essa é uma live que faz parte de um evento que a gente está fazendo, que vai ser feito a semana que vem. Então essa é a live de aquecimento, que a gente vai estar começando a bater um papo. Eu vou começar a explicar um pouco como vai acontecer esse evento e também explicar um pouco mais do meu trabalho, como eu acredito que a pizza deve ser, principalmente para quem está chegando agora, ok? Então, uma pergunta, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok? Conseguindo ouvir bem? Maravilha. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu não estou esquecendo nada. Ok, então se inscrevam para o evento, porque vai ter lives hoje, quarta e sexta aqui pelo Instagram,
e a semana que vem vamos ter o evento lá, que vai ser uma aula mesmo, vai ser uma aula maior, vai ser bem bacana. Então se inscreve pelo link para não perder, ok? A aula de hoje, para quem está assistindo uma reprise, para quem de repente vai assistir depois essa aula, a aula de hoje é como escolher uma boa farinha. Eu devia ter falado isso lá no início, mas já foi, não tem problema. Tá no título. Tá bom? Tá no título, vai dar para ver. Mas então, pessoal, vamos lá. Para fazer uma boa pizza, eu sempre falo para os meus alunos, toda vez que eu vou começar um curso presencial, eu falo para os meus alunos o seguinte: os italianos e os franceses, os europeus no geral, mas os italianos e os franceses que fazem bons pães, boas pizzas, eles têm uma grande facilidade que a gente está começando a ter, mas para a gente é um pouco mais difícil porque é caro. Eles têm uma boa matéria-prima, eu diria até uma ótima matéria-prima. Então é muito fácil a gente fazer um bom produto, a gente fazer uma boa pizza com uma matéria-prima de alta qualidade. Por exemplo, na Itália, quando chegava o verão, eu comia os tomates ali da época sem nada, sem tempero, sem azeite, e era delicioso, super doce, super saboroso. Então a qualidade da matéria-prima, ela dita o resultado do produto, tá? Então se eu quero fazer uma boa pizza, é bom que eu use uma farinha de alta qualidade. Eu sei que no Brasil é mais difícil, tem muita cidade que não chega, ou que chega mais caro, ok, compreendo tudo isso, mas é importante ter na cabeça que é o seguinte: para ser um bom pizzaiolo, para fazer uma boa pizza, para ter uma pizzaria que de repente as pessoas reconheçam e lembrem da pizzaria pela qualidade do produto, é importante que eu acesse produtos de boa qualidade, matéria-prima de boa qualidade. Então, muitas vezes, vale a pena eu buscar uma farinha de qualidade, mesmo que eu vá pagar um valor mais alto. Não estou falando de farinha italiana, não estou obrigando. Muita gente fala, mas eu não vou comprar farinha italiana que é muito caro. Ok, nós temos farinhas brasileiras de boa qualidade, não é essa a questão. A questão não é ir buscar só a farinha italiana, tá? Nós temos várias possibilidades. Mas então, a base da ideia é o seguinte: para fazer uma boa massa, para fazer uma boa pizza, é importante ter uma boa farinha. Ah, mas a farinha XYZ que eu encontro no atacadista é boa? Depende, tem que testar. Tem vários parâmetros que a gente vai abordar nessa live e durante o evento, por isso que é legal vocês seguirem todas as aulas, as 3 lives que vai ter essa semana, mais as aulas da semana que vem, porque é muito conteúdo, não dá. Eu digo que eu gostaria de ter um curso de 1 ano aí de formação, porque é muita informação, não tem como a gente passar tudo em uma live só, em um curso só, por isso que a gente está sempre continuando aí. Então é o seguinte, nós temos várias possibilidades. Nós temos o que eu chamo de farinha de combate, que é aquela farinha que está à disposição na prateleira do supermercado, ok? Já é um bom começo. No Brasil já melhorou muito a qualidade das farinhas tradicionais de combate. Por exemplo, Anaconda longa fermentação, a farinha Anitta, a Rosa Branca, a 101, a Fina, que mais? Tem a Venturelli, tem muita farinha boa pelo Brasil, dessas farinhas que a gente encontra no supermercado. Mas essas são o básico do básico, tipo assim, é o que eu chamo de farinha de combate. Não tem escolha, vai nelas, tá? E se souber trabalhar a farinha, que aí eu vou falar em próximas aulas, como desenvolver uma massa, como, né, entender a farinha melhor e tudo mais, você consegue tirar um bom produto. Mas essas farinhas, elas têm um limite do que elas conseguem fazer, tá? Por exemplo, quando eu quero um carro, se eu escolher um Uninho ou um Paliozinho, eles andam bem, levam onde eu quero ir, mas tem um limite do conforto, tem um limite da velocidade, tem limites. E a farinha é a mesma coisa. Depois, eu aconselho vocês a começarem a procurar, inclusive para uma questão de incentivo, porque nós temos muitos empreendedores brasileiros aí raçudos, tá? A gente reclama muito do Brasil, a gente tem essa mania de reclamar muito do Brasil, mas o Brasil é um país de gente raçuda, é um país de gente que brilha, é um país de gente que investe. E nós temos muitas pessoas investindo na gastronomia brasileira, fazendo matéria-prima, produtos de qualidade. A gente está falando de farinha, eu vou voltar a esse assunto, mas tem muita gente fazendo queijo de qualidade, azeite de qualidade. Ah, mas é caro. Peraí, uma coisa também que eu quero deixar bem claro é o seguinte: eu trabalho com qualidade e isso eu vou ter que aprender a agregar valor
tá? Aprender a fazer um bom marketing, aprender a passar uma mensagem de qualidade para o meu cliente para que ele entenda o que eu estou querendo fazer. Isso leva tempo, tem que ter paciência e perseverança. Mas então, voltando para a farinha brasileira de qualidade. Nós temos muitos moinhos brasileiros. Eu vou dar alguns exemplos do que eu lembro agora, porque eu acabei não fazendo uma listagem, mas tem alguns exemplos, como, por exemplo, Bioorgânica, Fazenda Vargem, Paulínia, farinha Paulínia, né? Inclusive, se eu não me engano, se vocês forem procurar no Instagram, tá aí como Guaraná Paulínia, mas eles fazem uma farinha de trigo que eu acho excelente. Nós temos a Moageira Irati, nós temos o Moinho Rio Azul, nós temos a farinha Guebana e várias outras que eu não lembro agora. Eu fui no Sul, inclusive, o ano passado, e um querido amigo me presenteou com uma farinha do moinho aí da região. Temos também a que o Udo tem usado muito, que é Udo, se você lembrar, cara, acabei esquecendo. Calma aí que eu já lembro, tá na ponta da língua aqui, tem muita gente usando, mas Udo, se você lembrar aqui, se você tiver aí, coloca aí que você está usando bastante. Mas nós temos vários moinhos brasileiros que estão melhorando muito a qualidade. Dentre eles, esses que eu falei para vocês, e vou estar lembrando mais alguns. Então, nós temos as farinhas que estão na gôndola do supermercado, que ok, dá para começar. Depois nós podemos, querendo, elevar o nível da qualidade da farinha, indo para essas farinhas que eu falei para vocês e que, de repente, mais para frente, cada vez mais, vai ter mais opções de farinhas artesanais. Só que a gente não encontra, geralmente, nos atacadistas, porque os atacadistas vendem farinhas que têm volume. E esses pequenos moinhos que eu falei, às vezes o volume é pequeno, às vezes o preço é um pouco mais alto, então eles acabam não entrando no atacadista. E aí você tem que ligar para o fornecedor e dizer, olha, me manda um lote pequeno aí para eu fazer um teste, ou se você puder me mandar uma amostra, alguma coisa para eu fazer um teste, porque a primeira coisa que vocês têm que entender, a farinha, ela tem uma qualidade que a gente chama de farinha panificável ou não panificável, ou seja, uma farinha ela vai ter alguma qualidade, de repente, de extensibilidade, de resistência, de absorção de água, e isso é analisado num primeiro momento para a gente conseguir desenvolver certo produto, tá? Primeira coisa, a gente tem que ver se a farinha tem essas qualidades, ela é extensível, ela absorve água com tranquilidade, ela é fácil de trabalhar, ela é fácil de abrir, ela expande, o produto feito com essa farinha expande bem no forno. Então, essas características são as primeiras que a gente pode analisar, e mais para frente eu vou dar outras dicas como analisar isso, mas a análise mais simples é comprar, fazer o teste, ver o produto que você consegue tirar. E não é testar uma vez, não, é testar 5, 10, 15, 20, 30 vezes a mesma farinha para conseguir compreender a farinha, tá? E isso, obviamente, você vai testando no longo prazo, uma por semana, uma por dia, uma a cada 2 dias, assim por diante. Então, os primeiros parâmetros que a gente vai analisar são esses que eu falei. Depois tem um parâmetro muito importante que a gente não leva em consideração, que as pessoas acham que farinha é tudo a mesma coisa. Não é. Cada farinha tem um sabor diferente. Por quê? Porque ela foi plantada numa região diferente, provavelmente ela teve um blend de grãos diferentes, porque, só para vocês entenderem, farinha de qualidade, geralmente, ela é feita com blend de vários trigos, tá? Não é, muitas vezes não é um trigo só. Farinha mais de combate, às vezes ela é feita com um tipo de trigo melhorada com alguns aditivos, que é algo que eu não curto muito, mas acontece, faz parte do mercado. Então, quando eu vou comprar uma farinha, cada farinha vai ter um sabor diferente. Então, primeiro eu vou analisar, ela tem absorção de água, ela é extensível, ela tem um pouco de resistência, ela aguenta na geladeira e assim por diante. Você vai entender primeiro como ela evolui. E, obviamente, para isso precisa fazer teste. Depois você vai fazer o teste, você vai pegar as que você mais gostou, as que você mais achou interessante de trabalhar e vai começar a perceber o quesito sabor, tá? Porque pra gente que trabalha com esse estilo de pizza italiano, a gente quer que a massa seja espetacular. Porque a primeira mordida do cliente, ele vai pensar, nossa, o que é isso? Que massa é essa? E ele vai ficar impactado com aquilo. Claro que a cobertura, ela é também muito importante. Aqui no Brasil a gente dá muita importância para a cobertura, mas a massa é importantíssima. Então, a qualidade da farinha é muito importante também.
Então, eu falei da farinha brasileira de combate, depois eu falei da farinha brasileira artesanal. A gente tem várias, inclusive eu tô com uma, tentando lembrar o nome da que eu perguntei pro Udo aí. Daqui a pouco eu lembro, mas tem muitas. E como eu disse, tem a Moagem Irati, Guebana, Biorgânica, e Paulinha e várias. Mas é óbvio que, no caso, vocês vão ter que entrar no computador, chamar e procurar pela internet, chamar o fornecedor, ver se ele entrega na cidade de vocês e assim por diante, tá? Mas faz parte do trabalho. Se vocês querem ter uma pizzaria de qualidade e se destacar pelo diferencial que vocês têm. Ele vai estar impactado com aquilo. Claro que a cobertura. Se vocês querem ter esse diferencial, vocês precisam correr atrás de produtos diferentes, tá? Ou seja, de matéria-prima de qualidade. Depois das farinhas brasileiras, que nós temos dois nichos, dois níveis de resultado de farinha, nós temos as farinhas italianas, que aí são... Eu abaixei um pouco aqui que estava saindo, tá? O som, sem problema. Depois nós temos as farinhas italianas, que, a meu ver, num primeiro momento, são farinhas que dão resultados mais fáceis, tá? Por quê? Porque os moinhos italianos, eles têm uma cultura de moagem de grão muito antiga, porque eles se alimentam de trigo há muito tempo. E a cultura na Itália de pizza e de pão é muito aprofundada. Aqui no Brasil a gente acha que a gente come muito pão ou muita pizza, a gente come pelo volume que a gente tem de pessoas no Brasil, né? Mas eu acho que por pessoa na Itália come-se muito mais pizza, porque tá na raiz deles ali comer muito pão e muita pizza. Então eles fazem uma farinha de qualidade. E a farinha deles, geralmente, as farinhas italianas, elas são mais puras, sem muito aditivo. Tem uma outra que tem, mas a maioria tem muito pouco ou nada. E eles trabalham muito sobre a qualidade do grão, tá? Então isso vai beneficiar o sabor, vai beneficiar o equilíbrio da farinha. E aí nós temos alguns parâmetros que eu vou abordar nas próximas aulas, porque aqui vai ficar muito corrido, que são parâmetros mais técnicos como o W, o PL, que são coeficientes que a gente tem nas fichas técnicas para entender. Mas só para entender a qualidade da farinha ou a qualidade de panificação que essa farinha tem. Mas só para vocês entenderem de forma simples agora, cada farinha nós temos um nível de força, ou seja, ela vai ser mais resistente à água, ela vai ser mais resistente ao tempo de fermentação na geladeira, ela vai ser mais resistente à abertura, você vai conseguir fazer, por exemplo, quando eu faço acrobacias, eu não pego uma farinha qualquer, eu pego uma farinha especial, resistente, para conseguir fazer os movimentos. Então as farinhas italianas, elas têm um nível de preparo para pizza muito melhor. É por isso que eu acabo muitas vezes dando os meus cursos ou fazendo os meus produtos ou indicando as farinhas italianas. Compreendo que a farinha italiana muitas vezes tem um valor de investimento maior, mas muitas vezes é melhor, no meu ponto de vista, pagar o dobro do preço na farinha, mas tirar um produto lá na frente muito melhor com mais facilidade, porque a farinha é mais preparada para isso. Por exemplo, tem um parâmetro nas farinhas, que é o P/L, que é o equilíbrio entre resistência e extensibilidade. Tem muitas farinhas no Brasil que elas são altamente resistentes e pouco extensíveis. Isso vai interferir muitas vezes na hora que você está abrindo a pizza, que a pizza volta, você abre, ela retorna, ou ela encolhe demais dentro do forno, perde muito volume, perde muito tamanho dentro do forno. Tudo isso é por causa que às vezes a farinha ela é muito resistente e pouco extensível. E as farinhas italianas, focadas em pizza, elas têm um bom equilíbrio, um ótimo equilíbrio entre resistência e extensibilidade. É por isso que vocês veem nos meus vídeos, ou em vídeos de profissionais italianos, ou até de profissionais brasileiros que já adotaram o estilo italiano, facilidade na abertura. Abre a massa muito rápido. Muita gente me pergunta nos meus vídeos, nossa, como a tua massa é extensível, olha como você consegue abrir. Pois é, eu estou usando uma farinha de qualidade. Geralmente nos meus cursos eu uso farinha italiana, uso farinha brasileira também, mas quando eu quero mostrar um resultado mais melhor, né, digamos assim, eu uso farinha italiana e com isso eu tenho um resultado melhor não só no produto final, eu tenho um resultado melhor no contexto geral, na velocidade do trabalho, no resultado de forno, no salto de forno, de repente até na coloração da massa, né, do resultado da coloração, da estética da borda da pizza. Tudo isso influencia por conta da qualidade do trigo, tá?
E como eu estava dizendo, muitas vezes, principalmente os moinhos italianos, não usam só um tipo de trigo para fazer a farinha específica, eles misturam vários trigos, né, para chegar nas características que um pizzaiolo está buscando, digamos assim, tá? Então, outra coisa importante, eu falei até agora das farinhas brasileiras de combate, da farinha brasileira artesanal, da farinha italiana. Nas farinhas importadas e nas farinhas italianas, nós temos vários níveis de granulometria, ou seja, vários níveis de refinamento. A mais refinada delas é a 00. Vocês devem ter ouvido falar da farinha 00, muita gente deve falar, né, da farinha 00. Ela é uma farinha super refinada, que é feita só do centro do grão, o que deixa a pizza mais leve. Se você souber fazer direito a massa, a pizza vai ficar mais leve, mais alveolada, com aquelas bolhas nas bordas. Mais fácil de abrir, porque ela é super extensível, tem uma concentração de glúten boa que deixa a massa mais extensível, né? Mas nós temos também, além da farinha branca, que no caso da italiana se classifica como 00, nós temos várias farinhas mais integrais. Por exemplo, nas italianas nós temos a 00, a 0, a tipo 1, a 2 e a integral. E eu muitas vezes uso no blend da minha massa um pouco de outras farinhas. Uma farinha integral, de repente até uma farinha de centeio, uma farinha de outros grãos, de cevada, uma farinha de trigo sarraceno. Tem várias outras farinhas que eu posso usar na composição da minha massa para trazer nuances diferentes. E isso eu vou falar na próxima aula, na próxima live, que vai ser sobre como desenvolver uma boa massa. Mas é importante você entender que dá para misturar várias farinhas. E quanto melhor for a qualidade da farinha de trigo que você estiver usando, melhor. E quanto mais você compreender sobre aquela farinha que você estiver usando, melhor ainda, porque você vai ter resultados mais expressivos. É por isso que às vezes é importante você comprar a mesma farinha por um tempo para compreender ela mais a fundo. E também é importante você, quando você quiser comprar ou testar uma farinha mais específica, por exemplo, uma italiana, você passar um tempo maior testando ela, porque muitas vezes, às vezes a gente compra uma farinha nova ou um fornecedor chega ali pra gente e fala, ó, dá aí 2 quilos pra você testar. Com 2 quilos eu não faço teste, eu preciso de 50 quilos para fazer teste. Porque com 2 quilos eu vou testar uma vez, eu não sei, não dá para entender a farinha, tá? Então é importante fazer testes mais aprofundados. E também ir fazendo testes com blends de farinhas. Agora, um conselho, jamais teste no seu cliente. Porque se você errar uma noite e a massa ficar muito ruim, o cliente vai se irritar, vai falar, pô, essa pizza não tá boa hoje. Então testa na tua cozinha, com a tua equipe, com a tua família, com os teus amigos. A hora que você chegar num resultado legal, você passa isso para o teu cliente, faz uma pesquisa para ver se ele gostou da mudança e se ganhar, se a maioria gostar, ok, tá ganho, vai para cima e muda a massa. Mas não faça o teste de uma vez só, tá? Então vamos lá. Depois das farinhas italianas, ou além das farinhas italianas, nós temos também no mercado hoje farinhas francesas, tá? Não é muito grande a escolha, mas temos farinhas francesas também que usam um outro tipo de classificação. E também temos farinhas brancas, farinhas integrais, farinhas mais fortes, farinhas menos fortes e assim por diante. Por que eu estou falando de farinha mais forte e farinha menos forte? Por exemplo, muita gente às vezes quer fazer uma alta hidratação usando uma farinha básica, uma farinha do supermercado, uma farinha que não é específica para aquele tipo de produto ou para aquele tipo de massa. Então é por isso que é importante nas próximas aulas, nas próximas lives, eu vou estar explicando um pouco mais sobre isso. Como eu disse para vocês, não dá para eu explicar em 1 hora de live, 40 minutos de live que a gente vai fazer mais ou menos. Não tem como eu explicar tudo sobre farinha. Então, comecem a abrir um pouco a mente para perceber as possibilidades, tá? Então, nós temos também farinhas francesas, geralmente classificadas como T45, T65, T80 e assim por diante. Que quanto maior o número, mais integral é a farinha, tá? Então, nós temos vários tipos de farinhas italianas, vários tipos de farinhas francesas. Temos também as farinhas argentinas, que provavelmente alguém que está aí na sala já deve ter testado ou já deve usar, que tem uma classificação parecida com a classificação italiana, que tem a 2 zeros, a 3 zeros, a 4 zeros e a meio zero, se eu não me engano.
Se eu não erro, é isso aí. Mas a 00, a Argentina, ela não é igual a 00 italiana. E aí depois a gente precisaria analisar a ficha técnica. Numa próxima aula eu vou analisar com vocês. Mas aí a gente vai então perguntar para o fornecedor ou para o vendedor, dizer qual que é a farinha mais refinada que você tem. Ele vai te dizer 4 zeros. Aí você vai pedir uma amostra e vai fazer um teste dessa farinha 4 zeros e vai ver. De repente pode até pedir uma 3 zeros, que é um pouco mais integral, e fazer o teste em cima dessa farinha para ver o que você acha. As farinhas argentinas, geralmente, elas têm um nível de resistência um pouco maior também. Aquela história que eu estava falando do P/L. Não se preocupem, como eu disse, nas próximas lives, nas próximas aulas, a gente vai ter muito conteúdo até o final do evento. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre as farinhas, sobre a classificação, né, sobre ficha técnica, sobre como ler força, como ler a granulometria, né, o grau de refinamento, como ler a história do P/L e assim por diante. Mas as farinhas argentinas, então, elas são boas, mas elas podem ter um nível de resistência um pouco alto, o que pode atrapalhar um pouco na abertura. Mas a gente tem algumas artimanhas para melhorar um pouco isso, tá? E nas próximas aulas, como eu disse, vou estar falando um pouco mais. Nós temos também, então, só para recapitular, das que eu conheço à disposição no Brasil, nós temos as farinhas tradicionais do comércio, que eu chamo de farinha de combate, nós temos as farinhas brasileiras artesanais, nós temos as farinhas italianas, nós temos as farinhas francesas, nós temos as farinhas argentinas. E temos farinhas de outros grãos, que, óbvio, a gente não vai usar 100% para fazer a massa, porque muitos grãos, como aveia, arroz e sarraceno, não tem glúten, mas a gente pode usar em pequenos percentuais para desenvolver sabores. Porque eu busco alguns parâmetros na hora de fazer uma pizza. Um deles é a resistência da farinha, se ela é boa, se ela desenvolve bem o glúten, se ela é extensível, se ela é elástica, se ela absorve água, se ela é fácil de abrir. Então, são vários quesitos que eu vou procurar numa farinha. O segundo quesito é o sabor, né? E depois eu vou ver se ela dura o tempo que eu preciso, se ela aguenta na geladeira, como ela desenvolve o produto e assim por diante. Mas, quando eu estiver trabalhando no quesito sabor, eu posso utilizar outros tipos de farinha, como as que eu disse, cevada, centeio, aveia, quinoa, arroz, sarraceno. Tem várias outras farinhas que podem dar toques de sabor muito interessantes, tá? E aí, na próxima live, quando eu tiver falando sobre desenvolvimento de massa, eu vou tocar um pouco mais nesse assunto, tá? Então, basicamente, recapitulando tudo que eu falei até agora, eu preciso perceber se a farinha absorve água o suficiente para aquilo que eu estou precisando. Não necessariamente alta hidratação é igual a alto resultado, alto nível de resultado ou bom resultado, tá? Muitas vezes excesso de água é um problema, então precisa aprender a hidratar e compreender o quanto que a farinha que você tem à disposição vai absorver de água. Se você souber absorver, se você acertar o ponto da farinha e desenvolver corretamente e absorver corretamente, quanto mais água, teoricamente, você teria um produto mais leve, mas precisa saber fazer isso, o que é algo, às vezes, complicado para quem não tem tanta experiência. Então, eu estava falando, depois nós temos as farinhas. Acho que eu perdi o foco. Eu estava recapitulando, né? Primeiro, absorve água, você falou, né? Eu estava recapitulando a live. Então, primeiro eu vou entender se ela absorve, se ela é extensível e tudo mais. Depois eu vou entender se ela tem um bom sabor. Depois eu vou entender se ela aguenta na geladeira o tempo que eu preciso. E essa história de aguentar na geladeira, pessoal, nem sempre é necessário ficar muito tempo na geladeira. Às vezes, com poucas horas, eu já consigo desenvolver uma boa massa. E aí você vai ter que fazer testes baseado, inclusive, em controle de temperatura. Porque quanto maior a temperatura, mais rápido essa massa vai desenvolver. Quanto menor a temperatura, mais devagar essa massa vai desenvolver. Então, se eu ponho numa geladeira a 2, 3 graus, ela desenvolve mais lentamente. Se eu ponho numa geladeira a 10, 12 graus, ela desenvolve mais rápido. Mas a força da farinha influencia em dois fatores. No tempo do que a gente chama de maturação, fermentação em geladeira e na absorção de água. Então, quando eu quiser começar a absorver um pouco mais de água,
eu preciso começar a usar uma farinha um pouco mais forte. Isso facilita muito a absorção de água, tá? Do que eu pegar qualquer farinha e querer colocar lá excesso de água e depois ter problema com isso, ok? Tem alguma pergunta que possa conectar com isso? Alguma pergunta que... Não. Pergunta teve uma agora. Podemos misturar farinha integral com a farinha de amêndoas, por exemplo? Boa pergunta. Farinha integral com farinha de amêndoas fica muito bom, vai ficar muito saboroso. Só que leve em consideração que a farinha de amêndoas ela não tem glúten e a farinha integral tem muita fibra. Então, o produto pode ficar pesado se você não souber desenvolver direito, se você não souber dar um equilíbrio. Eu te aconselho, se você trabalhar de repente com massas mais integrais, uma coisa mais roots, assim, né? Uma coisa mais pro integral, mais natureba, digamos assim, você trabalhar com uma pizza um pouco mais fininha, de repente sem muita borda, porque quanto mais farinha integral você utilizar, mais o glúten fica enfraquecido e aí você não consegue tanto salto de forno, tanto volume. Mas existe a possibilidade, aproveitando que você focou, que você perguntou sobre farinha integral, nós temos vários níveis de qualidade de farinha integral, tá? Nem toda farinha integral é igual, pelo contrário, são todas diferentes. Então, quando eu for comprar uma farinha integral, eu tenho que entender o que eu quero com essa farinha integral. Eu só quero sabor, eu só quero fazer um produto integral porque os meus clientes estão pedindo, ou eu quero fazer um produto integral, mas que tenha uma certa leveza. Por quê? Por exemplo, se eu quiser fazer uma pizza italiana, uma pizza clássica com bordinha, alveolada e tal, com farinha integral, porque os meus clientes estão pedindo, eu vou buscar uma farinha integral que tenha mais glúten, uma farinha integral forte, para conseguir absorver água, para conseguir desenvolver bem o glúten, para conseguir, de repente, fazer um produto mais leve. Se eu estou buscando só um produto integral e aí eu vou fazer uma pizza mais fininha só porque os clientes estão pedindo, aí eu posso usar uma farinha mais básica, uma farinha sem muita exigência. E se eu estou buscando só fazer um blend, por exemplo, colocar 5, 10% de farinha integral na minha massa, só para uma questão de sabor e para deixar ela um pouco mais saudável, um pouco mais... Por que a gente geralmente busca colocar uma farinha integral num blend? Porque a farinha integral ela é muito mais rica, tá? Ela tem muito mais vida, né? Porque tem ali a complexidade do grão inteiro. Então você acaba desenvolvendo sabores e aromas mais complexos e mais aprofundados, né? Só que é importante tentar achar o justo equilíbrio da quantidade. Como, por exemplo, voltando à pergunta, farinha integral com farinha de amêndoa. Se você for só fazer integral com amêndoa, o produto deve ficar mais denso ou mais pesadinho, por conta da falta de glúten. Mas, se você quiser, por exemplo, fazer uma pizza com farinha branca, base de farinha branca, 90% aí de farinha branca, colocar 6, 7% de farinha integral, mais uns 3, 4% de farinha de amêndoa, de repente buscando um sabor característico, fica maravilhoso. Outra coisa, se você quiser fazer, vamos supor que você quer lançar uma pizza doce, e aí você quer fazer uma pizza com a massa de amêndoa. De repente você vai lançar uma pizza aí de creme de avelã na massa de avelã, ou na massa de amêndoa. Aí você pode buscar uma farinha de amêndoa, uma farinha de avelã, ou uma farinha de amendoim, de qualquer castanha que você quiser, dá uma tostada nela, ou compra o grão, tosta e depois espera esfriar e moe, ou já compra a farinha e dá uma tostadinha nela e coloca uns 5% mais ou menos da farinha de amêndoa ou de avelã, do que você quiser, na massa. E aí você vai ter um sabor bacana, você vai ter um aroma bacana. Então, prestem atenção que é possível trabalhar com outros tipos de farinha. É só lembrar que quando a farinha não tem glúten, você precisa de repente, compensar com a farinha branca de qualidade, tá? Vamos lá para mais perguntas. A Mari falou aqui que tem bastante pergunta. Vamos... Perguntando da Anitta00. Anitta00, boa pergunta. Como o tema desse evento, né, do evento que a gente vai fazer a semana que vem é uma nova pizza, um novo mercado, por que eu estou falando muito sobre isso e eu estou querendo chamar atenção sobre isso? Porque assim, até agora foi muito nicho, né, essa história da pizza italiana,
da longa fermentação era um nicho muito pequeno. Só que de alguns anos para cá, essa informação foi se espalhando, esse conhecimento foi se espalhando e as pessoas foram comendo a pizza e conhecendo a pizza e estão gostando do resultado. E isso está ficando mais, como é que eu posso dizer, mais normal no dia a dia dos clientes e das pizzarias. Então, a Anitta, muito esperta, se ligou nesse mercado crescente e trouxe uma farinha da Itália e ensacou aqui no Brasil, tá? Ela é uma farinha boa, é uma farinha 00, mas isso não quer dizer que é uma farinha, que pelo fato de ser uma farinha 00, seja uma farinha excelente. Entendam que mesmo na Itália nós temos farinhas 00 de baixa qualidade. Farinhas que minha mãe, que mora lá na Itália, de repente usa para empanar um bife, empanar um couve-flor, ou usa para fazer um biscoito, para fazer um bolo. Tem farinha 00 de baixa qualidade. E a Anitta, ela está no meio do caminho. Ela não é uma farinha excelente, apesar de ela ser 00. Mas ela é uma farinha boa, faz um bom produto. O que eu entendo por farinha boa e farinha ruim? Farinhas que me possibilitam ir mais longe nas minhas peripécias aí como pizzaiolo e farinhas que são mais básicas. Por exemplo, essa Anitta eu usaria para fazer 60, máximo 65% de hidratação, 24, máximo 48 horas de maturação. Já com uma farinha italiana mais forte, de melhor qualidade de panificação, entenda quando eu estou falando farinha melhor, não é que ela é melhor e a outra é ruim, não, é que uma pode ser melhor para determinado produto e a outra mais adapta para outro produto. Mas quando eu quero fazer uma pizza italiana, por exemplo, com 80% de água, aí eu quero deixar 90 horas na geladeira, aí eu quero fazer um pré-processo, um processo mais agressivo, quero misturar um fermento natural, geralmente eu vou buscar uma farinha mais forte. E a Anitta ela é uma farinha média. Ela não é nem muito forte, nem muito fraca. Então, para uma pizza de 60% de hidratação, 24 a 48 horas de geladeira, é ok, é uma boa farinha, ok? Uma farinha comum precisa de quanto tempo de maturação na geladeira para ter uma boa digestão? Vamos lá, pessoal. Inclusive, teve algumas discussões entre amigos aí nos últimos dias, falando sobre maturação, fermentação e assim por diante. Entendam uma coisa, quando a gente vai fazer a maturação, a gente tem dois quesitos que a gente busca. A gente busca quebrar amido e glúten. Mas o foco, geralmente, é o amido, tá? Então, se a gente vai deixar ele em geladeira, a gente vai baixar a temperatura e as enzimas vão trabalhar lentamente, tá? Mas eu posso fazer essa maturação fora também. Então, não necessariamente eu preciso pegar uma farinha e levar para a geladeira. Quando eu levo para a geladeira, o tempo que essa maturação vai demorar para ocorrer depende muito da temperatura que ela está exposta. Eu geralmente falo que para fazer uma maturação em geladeira é de 5 a 10 graus, que é a temperatura que eu uso. Se eu deixar muito abaixo de 5 graus, 3, 2, essa maturação deve ser mais prolongada, porque é como se eu colocasse para hibernar os micro-organismos que estão ali dentro, tá? Então, uma farinha nacional, ela tem uma força, uma quantidade de glúten, de amido, menor do que as farinhas, de repente, importadas, que são mais fortes e precisam de mais tempo. Mas, no geral, para fazer a decomposição do amido, de 8 a 12 horas a gente já consegue fazer, numa temperatura aí, vamos supor, de 10, 12, 15 graus. Se tiver uma temperatura um pouco mais alta, até menos. 6, 8 horas já consigo fazer um processo bom da decomposição de amidos. Aí, se eu estou usando uma farinha mais forte em questão de glúten, que é aí que eu estava falando de farinhas fortes, quando eu falo de farinha forte, eu estou falando de uma farinha que tem mais glúten, ou tem um glúten de maior qualidade, mais forte, aí eu preciso de um tempo maior. Tem pizzaiolos que não usam fazer em geladeira, mas no meu tipo de trabalho eu gosto de levar para a geladeira, principalmente quando eu vou usar uma farinha muito forte. Aí eu deixo 48, 72. Mas uma farinha nacional, em média de 12 a 24 horas, ou seja, você bater a massa à noite e usar no dia seguinte, já é suficiente. Agora, atenção, não precisa, a massa não só matura, ela precisa fermentar também. Então, depois das 12, 20 horas que você deixar na geladeira, percebe se ela dobrou de volume. Se ela não dobrou, você vai ter que deixar mais algumas horas fora para ela chegar no ponto da fermentação ideal para conseguir leveza, tá? Então, farinha nacional, na média,
de 12 a 24 horas já é suficiente. Elas aguentam, algumas aguentam mais, e dependendo da temperatura que você utilizar, também vai aguentar mais, tá? Então, é relativo, mas de 12 a 24 horas já é suficiente. Quando vocês forem, por algum motivo, testar alguma farinha italiana, que vocês souberem, por exemplo, muita gente fala da Manitoba, né? Manitoba é uma farinha italiana super forte. Aí a pessoa começa a fazer pizza agora, eu ganhei uma farinha, eu comprei uma farinha Manitoba e vou fazer aí uma massa. Essa farinha Manitoba ela é muito forte. Aí ela precisaria de muito tempo para se tornar mais digerível e não ficar emborrachada na boca, dura de comer, tá? Então é isso. Mais alguma pergunta? O percentual de proteína determina a qualidade da farinha? Não. Isso é uma informação que eu divulgava no passado, não está errado, mas ela não é exata, tá? O percentual de proteína determina a qualidade da farinha? Não. O que determina a qualidade da farinha é eu buscar o que a gente chama de coeficiente W. O W, ele indica a força da farinha. O W ele vai mais ou menos de 130 até 450. As farinhas que a gente estava falando aí do supermercado, Nita 00, Anaconda Longa Fermentação, elas têm na média um W de 280 a 300. As farinhas italianas mais fortes que a gente usa parte de 300 para cima. Tem farinha italiana com W de 220, 250 também. Mas quanto maior o W, é aquela história que a gente acabou de falar. Voltando para a história da proteína. Por que não é um indicativo exato? Porque o glúten é proteína, ok? Mas nem todo glúten é de qualidade. As farinhas, e nós temos dois tipos de proteína no glúten, que é a glutenina e a gliadina, tá? As farinhas que são mais fortes, geralmente tem mais glutenina. A glutenina dá mais elasticidade, resistência, e a gliadina é um pouco de absorção de água, estrutura da massa. Só que se eu pego uma farinha que tem muita proteína, mas ela tem mais gliadina, ou seja, ela tem mais essa proteína que não dá resistência, ela acaba sendo uma farinha fraca. Então, mesmo que ela tiver um nível de proteína alto, às vezes a qualidade ou a combinação das proteínas não é suficiente para ser uma farinha forte. Já aconteceu comigo no Brasil de eu comprar farinhas alto nível de proteína, sei lá, 14% de proteína em 100 gramas de farinha, ou em 1 quilo, 14% de proteína, e ser uma farinha que ela até absorve água, mas ela é muito frágil, ela é muito mole, ela não tem estrutura, tá? É por causa que tem uma descompensação, não tem esse equilíbrio das proteínas necessários para tornar uma farinha forte. Agora entendam, nem sempre o uso de uma farinha forte ele é estritamente necessário ou ele é imprescindível para um bom resultado. A farinha forte a gente busca quando a gente quer superar limites, por exemplo, de hidratação, de tempo de maturação, e mesmo assim, o tempo de maturação eu poderia até fazer com uma farinha fraca, uma farinha brasileira tradicional, jogando ela numa temperatura mais baixa. Eu prolongo a maturação, posso deixar aí quantas horas eu quiser, jogando numa temperatura mais baixa. Então, nem sempre o fato de eu usar uma farinha forte é indicador de um bom resultado. Muita gente erra porque o que acontece? Quando eu uso uma farinha muito forte, por conter mais glúten, o produto ele pode ficar mais duro na mastigação e mais emborrachado, porque o glúten é uma borracha natural. Se eu não souber utilizar essa borrachinha aí, ela vai deixar o meu produto gomoso, duro, ruim de cortar. Vocês já viram pizza que fica ruim de cortar? É porque geralmente a pessoa usou farinha muito forte e não está sabendo desenvolver essa massa. Ou pode acontecer de a característica da pizza ser mais crocante e uma casca mais grossa mesmo. Mas pode acontecer de usar uma farinha muito forte e não saber usar e tirar um resultado ruim. Você conhece a farinha Motasa? Motasa, lembraram? Era essa que eu estava tentando falar. O Udo usa, que é um querido amigo meu, aluno também da comunidade. A Motasa é uma boa farinha, mas segundo os meus testes, ela tem um PL um pouco desequilibrado, ou seja, ela é muito resistente. E aí acaba que dificulta um pouco a abertura. Isso é uma característica, tá? Não é um defeito, mas pode ser um problema na hora da abertura. Mas existem possibilidades de a gente dar uma quebrada nessa característica da farinha. Mas em termos de sabor, eu vou dizer para você que é uma das farinhas brasileiras que eu mais gosto, que mais me lembram o sabor da farinha italiana. Então, gosto muito da Motasa, só tem essa característica de resistência dela que às vezes me incomoda um pouco.
Tem como fazer um teste rápido para ver se a farinha é boa? Eu não conheço teste rápido. Todos os testes que eu conheço são demorados. São testes de passar semanas na cozinha testando. Porque não tem como você conhecer algo sem experimentar, tá? O teste rápido que você poderia fazer é pedir uma ficha técnica e ler os parâmetros da farinha. O W, o PL, essas coisas que a gente estava falando agora, absorção de água e assim por diante. Mas isso é teórico, tá, pessoal? Na teoria, entendam uma coisa, na teoria, a prática é totalmente diferente, tá? Tem muita gente que fala, por exemplo, isso não é comprovado por ninguém, não é comprovado pela ciência. Mas tem um monte de coisa que a gente comprova cientificamente falando, por exemplo, as fichas técnicas são testes mais científicos, né, que a gente faz, que na prática é diferente. A gente já comprovou um monte de coisa cientificamente, mas que na prática a gente não consegue colocar em prática. Então, a farinha ela pode até ser boa na ficha técnica, tá? Que é um teste rápido que você pode fazer. Você pode pegar a ficha técnica, dar uma lida e falar, esse parâmetro é bom, isso é bom, então a farinha é boa. Só que às vezes na hora quando você vai colocar na prática, ela tem algum defeito que não te agrada, ou você não consegue tirar o produto como você está buscando tirar. Então, o melhor teste é o prático e leva tempo, tá? Eu passo semanas e semanas, às vezes até meses, testando uma mesma farinha para compreender ela e tirar o melhor produto. Eu sei que vocês que têm a pizzaria aberta, acaba que não consegue ficar testando muito, mas é importante, tá? Se vocês querem ter uma pizzaria de sucesso, uma pizzaria que se destaque pelo produto, vocês precisam ter um laboratório, ou seja, testes pelo menos um por semana ou 2 por semana, como laboratório. Vocês vão testando, percebendo diferenças, percebendo detalhes, conversando com os colaboradores, compreendendo as nuances da farinha, da técnica, do forno. Tudo isso é laboratório. Então, é importante, quando for fazer o teste, pegar os parâmetros, compreender se a farinha pode ser boa ou não e botar na prática. Último. Tem mais uma? Várias. Ok, que horas são? Ok. Beleza. Pessoal, eu não vou poder alongar muito a live, que tem outros compromissos, mas quarta-feira estamos juntos de novo, acompanha. Qualquer dúvida, vai anotando aí. Fala para o pessoal entrar no grupo, que lá vai ter um dia para a gente responder. Olha só, se você não entrou no grupo ainda do WhatsApp, vai lá, assim que terminar a live aqui agora, vai lá na minha bio, que é a página principal ali do meu Instagram. Vai lá no link que tem lá, clica em cima e se inscreve. Porque além das lives dessa semana, das aulas da semana que vem, nós vamos também bater alguns papos em algum momento dentro do grupo VIP de WhatsApp, tá? Então é isso. Mais alguma pergunta? Só falar do título da live. Ok, então vamos lá, pessoal. Deixa eu ver aqui se eu não estou esquecendo nada. Ok, como eu disse para vocês, essa é uma live de aquecimento para o evento, então teremos live essa semana, mais as 3 aulas da semana que vem, dia 6, 7 e 8, já anota aí na agenda, tá? Se inscreve que aí você vai ter todas as informações do evento. O conteúdo da próxima live vai ser como desenvolver uma massa de pizza, continuação dessa aula, a gente ainda vai falar de farinha, a gente ainda vai falar de compreensão de farinha, de desenvolvimento de massa, de blend de farinha e assim por diante. Então não perca, compareça, quarta-feira às 15 horas, espero por vocês de novo, ok? Tamo junto, muito obrigado por terem vindo hoje e vamos junto até o final desse evento, que vai ter muito conteúdo aí para todo mundo. Gratidão, pessoal, obrigado, até mais.